Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. A questão da consultoria, do papel do consultor. Quando é o momento do produtor tomar a frente, gerenciar, e quando é o momento de contar com um consultor, né, para o seu negócio? Eu sou consultor e tenho uma empresa de consultoria, a M Prado Consultoria. Talvez o que eu vá falar eu possa ser até suspeito, mas, por exemplo, eu vou fazer uma analogia para você. Se você é sedentária, por exemplo, e resolve começar a fazer exercício, se você contratar um personal training ou um professor de educação física, você vai fazer o exercício muito mais certo, numa forma muito mais adequada para a sua condição física e para a questão da sua saúde, e você pode ter certeza que a sua evolução será muito maior do que se você fizer isso sozinha. No caso da gestão de uma empresa agrícola ou pecuária, é da mesma forma, porque o consultor, ele estudou para aquilo, ele é especialista naquilo, então ele vai poder detectar coisas que muitas vezes você não está percebendo, porque às vezes, por você ser a mãe da criança, você não vai ver o defeito do seu filho. Só que o consultor externo, ele vai perceber. Ele vai te falar: Paula, esse menino não pode subir no sofá branco de tecido com sapato sujo. Vai estragar o sofá. Sim. E às vezes o pai da criança ou a mãe não está vendo isso. Né? Então, estou fazendo uma analogia, sim, mas no negócio é da mesma forma. E um dos desafios, né, Marcelo, assim, que eu vejo em algumas empresas é, inclusive, não só os números fazem parte, né, e são inerentes ao negócio, é a gestão de pessoas, como envolver as pessoas que estão aí também gerenciando, né, um negócio, motivá-los, né, deixar realmente com esse sentimento de eu faço parte, né, também tenho os números para entregar. É possível, eu vejo que muitas empresas ainda têm isso, como que eu engajo, né, aí a minha equipe, né, os meus gestores, os meus gerentes, meus diretores, como é que eu posso engajá-los cada vez mais para que eles acompanhem realmente o que o dono do negócio quer? As pessoas nunca foram tão importantes como agora. Mesmo que a gente fale, poxa, estamos numa era da inteligência artificial, mas as pessoas é que fazem a diferença. Não adianta nada você pegar o sêmen mais produtivo, você pegar uma colheitadeira de última geração, que muitas vezes chega a custar mais de 5 milhões de reais, e se você não tiver um time motivado, alinhado com o propósito, com a estratégia da sua empresa, do seu negócio. Então, eu diria que é muito importante esse lado de gestão de pessoas. Você tem que criar programas de carreira para os profissionais, você tem que criar um critério de meritocracia para remunerar e reconhecer aquele alto desempenho. Você precisa trabalhar para que o ambiente de trabalho seja feliz, que as pessoas tenham prazer de trabalhar na sua fazenda, na sua empresa, né? Isso a gente vê muito, Paula, nos times de futebol, né? Por exemplo, às vezes um time tem excelentes jogadores, mas as coisas não estão dando certo, o time está perdendo, aí o presidente do clube vai lá, troca o técnico, chega um outro técnico com os mesmos jogadores e, de repente, o time começa a ganhar, né? E por que isso acontece? Porque alguém bateu uma varinha de condão? Não. Porque aquele novo técnico, às vezes, ele soube valorizar os indivíduos, ele soube
harmonizar os interesses, ele soube administrar os conflitos e as invejas e as competições internas que existiam ali no clube. E na fazenda não é diferente. Por exemplo, se você tem 10 tratoristas e você compra 2 tratores novos e entrega um para o Joaquim e outro para o Manuel, os outros já vão ficar Por quê, né? com dor de cotovelo e pensando assim, mas por que Joaquim e Manuel ganhou trator novo e eu não ganhei? Então nós vamos boicotar os dois agora e tal. Quer dizer, já começa a criar aquele clima de competição, aquela coisa negativa e tal. Então, por exemplo, um líder, nesse caso, desse exemplo que eu acabei de dizer, deveria reunir os 10 tratoristas e dizer para eles assim, pessoal, eu só pude trocar 2 tratores nessa safra. E Manuel e Joaquim vão receber os tratores novos, porque os 2, no ano passado, foram os que tiveram a melhor performance na manutenção, foram os que menos quebraram a máquina e foram os que mais tiveram horas trabalhadas. E por isso eles fizeram jus a seus 2 primeiros a receber a máquina. Agora, na próxima safra, eu pretendo comprar mais 2 ou 4 tratores. E aí, vocês que não ganharam trator novo esse ano, têm a oportunidade do ano que vem estarem também com máquinas novas. Vai depender do esforço, do comprometimento e dos resultados que vocês vão apresentar nessa próxima safra. Então, você entende que uma postura assim resolve todo o zum, toda a fofoca, todo o ciúme, todos os egos? Então, muitas vezes a gente não presta atenção nessas coisas. Só que isso interfere na produtividade da fazenda. Exatamente. Você tem esse livro, né? Meu Jeito de Ver. Pode falar um pouco do livro? Eu sei que tem histórias muito até engraçadas, né? E aí você pode falar um pouquinho sobre o livro para gente? Posso, claro. Hoje eu tenho 68 anos. Eu escrevi esse livro, eu estava com 50 anos. Então foi escrito há 18 anos atrás. E por que eu resolvi escrever esse livro? Porque eu tive uma doença aos 8 anos de idade, chamada retinose pigmentar, e eu fui perdendo minha visão de forma progressiva. E hoje eu tenho menos de 1% de visão. Mas eu queria escrever um livro para mostrar para as pessoas, principalmente para pessoas que passaram por problemas parecidos ou que poderão passar, e mostrar para eles que é possível você enfrentar de frente esse tipo de problema, que você pode conviver bem com isso. E uma coisa que eu aprendi, que Deus é maravilhoso, porque quando você perde um sentido, você ganha uma série de outros sentidos. Então, por exemplo, a minha velocidade de raciocínio é muito grande, a memória minha é tremenda. Por exemplo, daqui a pouco eu vou fazer uma palestra com 40 slides, eu sei todos os números de cabeça, eu sei a sequência dos slides, né? A sua audição, você aprende a reconhecer as pessoas pela voz, pelo barulho do passo e tal, ou seja, pelo perfume. Então, você desenvolve uma série de outras habilidades. Então, eu procurei mostrar tudo isso no livro de uma forma divertida, até porque eu me tornei uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Eu sou uma pessoa feliz como ser humano, como família, como filhos, como marido, e tenho muitos amigos. Então, eu procurei mostrar isso, porque o principal ponto quando você tem um problema no seu caminho ou uma deficiência é que você não pode se abater psicologicamente. Então, se você não se abater, com certeza você pode se dar bem se você se esforçar, se você se dedicar e lutar por isso.
Bom, Marcelo, estamos chegando ao finzinho aqui do nosso podcast, né? E aí, para finalizar, né, eu vou fazer uma última pergunta, que é assim, né? Como que o autoconhecimento ele ajuda nisso, né? Nessas circunstâncias, até eu anotei uma frase assim que eu achei bem legal que você falou, que as pessoas não podem deixar deitar, né? Deitar com os arreios, né? O que significa essa frase, na verdade, né? Essa é uma gíria do interior nosso lá de Minas Gerais. Deitar com os arreios é quando o cavalo está com muita preguiça, muito desanimado, ele está arriado e mesmo assim ele deita e fica lá, né? Então é o seguinte, eu acredito que limitações e problemas todos os seres humanos da face da Terra têm. Agora, por que uns conseguem ser felizes, bem-sucedidos e outros não? Primeiro, porque a gente tem que entender que a felicidade, ela brota dentro da gente. A felicidade não está no cônjuge, não está nos amigos, nos filhos, no carro bonito, na viagem bacana. Não, a felicidade ela está dentro da gente. Então esse é o primeiro passo. Você precisa encontrar a sua harmonia dentro de você. E depois você se esforçar, lutar, batalhar para você conseguir as coisas. Por exemplo, eu tenho 68 anos, mas eu estudo até hoje, eu faço cursos, eu leio um livro por semana, eu leio 2 jornais todos os dias, eu busco ver podcasts de pessoas interessantes para me aprender. Quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, vou fazer uma palestra daqui 15 minutos. Há 10 minutos atrás, antes de começar nosso podcast, eu estava lendo as últimas notícias do mercado para ver se saiu alguma coisa relevante para mim adicionar na minha palestra, né? Então, é isso. Eu acho que para você alcançar êxito, você precisa ser resiliente, batalhador e esforçado, porque o êxito vem com 99% de transpiração e 1% de inspiração. Maravilha. Que conversa agradável, né? Essa conversa ela rende horas, rende um cafezinho, um chá, né? Algo nesse sentido. Mas temos outros convidados, né? Então, é um prazer ter você aqui. Né? Obrigada a todos que estão acompanhando. Já estamos com o nosso próximo convidado ali, o seu Aldo, aguardando para dar essa entrevista aqui conosco. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença. Esse foi o podcast Pará Mais Agro, um podcast do Sistema FAEPA-Senar. Né, estamos hoje aqui em Xinguara, né, capital do Boi Gordo, e iniciando aqui a Feira Agropecuária de Xinguara. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula, e foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos e saúde e sucesso. Para nós.